Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Semana de casos na política nacional. Há holofotes apontados ao governo. O cargo de diretor executivo do SNS continua envolto em polémica com a admissão de Gandra de Almeida. Há também o caso de Hernani Dias, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, está a ser investigado por suspeitas de ter recebido contrapartidas quando era autarca. E entre os partidos políticos há casos à esquerda e à direita. No Chega, o insólito Miguel Arruda, arguido por alegadamente roubar malas em aeroportos. No Bloco de Esquerda, o despedimento de funcionários que estavam a amamentar em 2022, com Mariana Mortágua hoje a assumir erros. Temas que marcam a atualidade política desta semana, que volta a ter também episódios pontuais na corrida a Belém. Recebemos neste Tira-Teimas Marcelo Grilo, antigo governante, foi ministro do Governo Socialista de António Guterres, e também André Coelho Lima, antigo deputado do PSD, foi vice-presidente do Partido Social Democrata na liderança de Rui Rio. Boa tarde, começamos pelo caso de Miguel Arruda, até porque há desenvolvimentos desta tarde. O deputado do Chega prepara-se para passar a deputado independente, a condição de deputado não inscrito. Eduardo Marcelo Grilo, qual é a sua opinião sobre este desfecho, neste caso, a envolver o Chega? Olha, muito boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, dizer-lhe do gosto que tenho em estar com o Dr. André Coelho Lima, que é uma pessoa por quem eu tenho muita consideração pessoal e muito respeito e muita estima. Olha, eu este caso do Chega, sinceramente, eu ontem quando me leram esta notícia, porque não estava a ler, a minha mulher leu-me esta notícia e eu disse, isto não pode ser. Não pode ser, quer dizer, eu não acredito que seja possível um deputado da nação, um deputado que esteja no Parlamento a representar integrado num grupo parlamentar que tem 50 membros e que tem mais de 1 milhão de votos, e anda no fundo numa passadeira de um aeroporto, numa passadeira de bagagem, a roubar malas. Parece-me uma coisa completamente impossível. Mas vamos partir do princípio que isto é tudo verdade e que as notícias são verdadeiras. Eu penso que isto, até porque parece que ele confessou, ou terá feito qualquer coisa dessas, quando eu li. Isto mostra que o peixe morre pela boca, não é? Isto é, o doutor Ventura fez aquele discurso aqui há uma semana, uma coisa muito inflamada, dizendo que era preciso encostar estes à parede, encostar mais os outros à parede. Este coitado, se calhar, tem que ser encostado à parede. Não é? Porque isto é um ato de banditismo, é certamente um cleptomaníaco. Mas cria aqui um problema ao Chega ao ficar como deputado não inscrito, ou seja, o partido acaba por não ter hipótese de substituir. Não é ficar... Não, há esse problema, claro, mas aqui no imediato, na questão do Parlamento. O problema do Chega não é ficar como deputado independente. O problema do Chega é ter um deputado que anda, peço desculpa, a minha linguagem é mais chá, andar a gamar malas no aeroporto. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente impensável. E para quem tem vindo a fazer um discurso moralista contra os corruptos, contra a corrupção, ameaçando tudo e todos de que era preciso fazer isto e dar tiros e matar, e os bandidos para aqui, os balandros para lá, etc. Isto é uma coisa de um desprestígio tal. É um choque. Eu acho que isto para quem votou, ou para quem apoia, ou para quem está no partido, isto é um choque brutalíssimo. Eu, se estivesse num partido em que uma pessoa como eu não pertenço a partido nenhum, mas se estivesse num partido e viessem dizer este seu colega de bancada anda a roubar malas, não. Isto é uma coisa, eu acho que isto é praticamente impensável. É uma coisa, além de um aspecto, isto é um aspecto quase humorístico. Agora, tem um aspecto, é uma consequência política direta,
Quer dizer, isto mostra que os quadros, o staff, aquilo que este partido chega, que faz este algarismo todo e que não tem nenhum programa que a gente aceite como digamos, concreto, viável, racional, nunca lhe ouvi uma proposta verdadeiramente como deve ser. Mas isto mostra que há ali uma falha enorme, isto é um embuste, é uma coisa que não existe. Eu acho que nós nos devemos, por um lado, rir e por outro, ficar indignados. Nós devemos nos indignar com uma atuação destas. É uma atuação abaixo de qualquer classificação. Não é, se tudo isto é verdade, obviamente, que o senhor, eu não o conheço, nunca ouvi, limitei-me a ver uma declaração que ele tem, aliás, uma declaração curiosíssima, que é uma declaração sobre a construção de uma prisão nos Açores, em que ele diz para aqui é que vêm os corruptos todos, e a prisão tem que ser grande porque os corruptos são muitos. Não sei se conhece mais pessoas que andem a palmar malas em aeroportos, que é uma coisa verdadeiramente impensável. Um ato muito, muito grave. Deixe-me chamar André Coelho Lima aqui à conversa. Bem-vindo também. André Ventura está a gerir este caso da melhor forma? Bom, muito boa tarde. Deixem-me começar por vos cumprimentar, ao Miguel e à Judite e a quem nos esteja a ouvir, e por devolver com IVA, portanto, com imposto acrescido, as simpáticas palavras que o professor Marcelo Grilo me dispensou, e dizer-lhe que é naturalmente um gosto para mim poder estar também com ele nesta agradável conversa aqui na Rádio Observador. Bom, relativamente à pergunta que me faz, eu de facto acho que a expressão que o Miguel usou há pouco de insólito é a expressão que se adequa melhor ao que estamos a viver, que isto é trágico ou cómico, não é? Ou seja, por um lado tem graça e uma pessoa ri-se, mas por outro lado não tem graça nenhuma e leva-nos a pensar nisto de forma muito séria. Eu, sinceramente, a reação de André Ventura é demonstrativa disto que eu vou dizer. Nós estamos a assistir a tempos políticos do Frei Tomás, que é, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. E André Ventura está a não conseguir lidar com isso, porque, no fundo, prega o moralismo todos os dias, atua como sendo um ungido de seriedade, ele e os seus, e depois, no fundo, é descoberto, e da forma como está noticiado, inclusivamente com provas documentais bastas, não é? Segundo pude ver na comunicação social e não desmentido, não é? É algo que é o grau zero da dignidade de qualquer pessoa, mais ainda de um representante político que, enfim, independentemente de quem tenha votado nele, representa toda a população. Portanto, aquilo que André Ventura não consegue explicar é como é que ele compagina o seu discurso de moralismo para a sociedade portuguesa com ter representantes, com apresentar à sociedade portuguesa representantes que são capazes de atitudes, enfim, desta baixeza e desta indignidade. E de facto isso aí não consegue, enfim, justificar isto, e eu olho, nesta altura gostava de ser jornalista para lhe poder fazer algumas perguntas, ou enfim, ou vou dizer como disse uma antiga colega deputada ontem, gostava muito de estar no Parlamento nesta altura para o poder confrontar com isso, gostava mesmo. Estamos, como disse, aqui num caso de faz o que eu digo, não faças o que eu faço. No Bloco de Esquerda há uma situação um pouco semelhante. Mariana Mortágua já assume erros no caso de funcionárias demitidas depois de serem mães há pouco tempo. André Coelho Lima é de facto mais um caso em que temos um partido a fazer o contrário daquilo que defende na praça pública. Mariana Mortágua hoje assumiu esses erros. A líder do Bloco esteve bem a tomar esta posição? Bom, fez bem em fazer esta ligação, porque de facto, tirando, enfim, não haver aqui comparação, porque estamos a falar num caso, enfim, na prática de um crime, e no outro caso apenas de fazer o contrário daquilo que se diz, certo. Mas a comparação do ponto de vista político é total. É total e isto tem igualmente piada, porque, repare, nós ouvimos o Bloco de Esquerda constantemente, também com discursos inflamados contra quem investe neste país.
contra quem arrisca, contra quem tem empregados, tem pessoas que trabalham para si, trabalhadores, ou seja, que às vezes tem que despedir, não despede porque quer despedir, despede porque precisa de o fazer, porque se tem 50 trabalhadores tem que despedir 10 para manter 40 postos de trabalho. E o Bloco de Esquerda no seu dia-a-dia, na sua prática política, esquece-se disso, que é a realidade da economia portuguesa. Até que a realidade da economia portuguesa tocou-lhe à porta do Bloco de Esquerda, que teve que, tal como qualquer empresa que se vê com dificuldades financeiras, despedir pessoas para, enfim, conseguir manter-se viva, e teve inclusivamente, no meio de um processo de despedimento coletivo, porque 30 pessoas dispensadas é um despedimento muito complicado. A única diferença é que esse despedimento não teve ninguém do Bloco de Esquerda na porta da fábrica a pedir explicações, não é? Como costuma o Bloco de Esquerda fazer, mas realmente nessas 30 pessoas foram incluídas duas que eram, enfim, de que tinham sido mais recentemente, que é exatamente o contrário, o oposto daquilo que o Bloco de Esquerda diz e prega todos os dias no Parlamento, e muito particularmente até pela voz da deputada Joana Mortágua. Portanto, aqui não Mariana, mas a deputada Joana Mortágua. Portanto, realmente é muito difícil conseguir conviver com aquilo que o Bloco de Esquerda diz e com aquilo que o Bloco de Esquerda se incomoda diariamente no Parlamento, e depois ter, no fundo, essas práticas que critica aos outros quando as têm. Marcelo Grilo, como é que ficou o Bloco de Esquerda depois deste caso? Eu acho que isto é apenas uma demonstração de incoerência. É uma incoerência flagrante entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, e que em certa medida se escondeu. Não é? Porque o facto de se esconder as coisas, ou seja, nós estamos a viver momentos muito difíceis, porque a mentira corre mais rápida do que a verdade. E, portanto, quando um partido como o Bloco de Esquerda, que tem um discurso ideologicamente muito marcado, e que é muito contra isto, contra aquilo, contra aquilo outro, na defesa dos interesses dos trabalhadores, coisas que todos nós gostamos de defender e achamos que devem ser defendidos. Eu também defendo os direitos dos trabalhadores, mas é dentro de determinadas regras. O que aconteceu neste caso foi que não se trata propriamente de um crime. Eu estou de acordo com o Dr. Coelho Lima. Isto não se trata de um crime, mas trata-se de uma claríssima utilização da lei para fazer algo que é completamente contra aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender e a atacar os outros partidos e os empresários, sobretudo os empresários, daquilo que eles fazem. Portanto, há uma clara perda de credibilidade. O problema no fim destes dois casos, o que me parece, tanto do caso do Chega como do Bloco de Esquerda, embora sejam, digamos, situações com contornos muito diferentes, mas evidentemente que isto diminui muito, enfraquece, fragiliza muito aquilo que são os discursos de uns e de outros. Quando nós os ouvimos no Parlamento, ou em uma entrevista, seja nas televisões, seja nos jornais, seja o que for, pregar determinadas coisas, e depois aquilo que fazem na realidade como dirigentes políticos, porque isto foi feito como dirigentes políticos, é exatamente o contrário. Portanto, nós vamos por dizer, bem, mas esta gente acaba por andar aqui a querer enganar-nos. É um jogo de enganos. E leva essa descredibilização dos políticos na praça pública. Quer dizer, os políticos já não estão particularmente bem colocados. Com coisas destas, eu acho que isto é devastador para a política. Bem, é um ponto importante e uma ponte também importante para outro tema que queremos abordar, neste caso no Governo. É noticiado hoje pelo Correio da Manhã que o Governo escondeu a acumulação de funções de Gandra de Almeida enquanto diretor executivo do SNS em 2 documentos oficiais, sendo que já esta semana Montenegro quis apontar culpas ao PS, uma vez que a acumulação de funções aconteceu durante o anterior Governo Socialista. André Coelho Lima, Montenegro está a olhar bem para a balança das culpas neste caso? Bom, eu as declarações que eu ouvi do Primeiro-Ministro, e são as únicas às quais eu posso atribuir credibilidade, naturalmente, foram no sentido de que não tinha conhecimento
dessa acumulação de funções, o que é natural. O que é compreensível, vamos. Ponhamos-nos no lugar das pessoas. Quando estão a procurar alguém para determinadas funções, partem do princípio que a aptidão formal é uma preocupação dos próprios. Ou dito ao contrário, a inaptidão formal deverá ser algo que deve ser alegado pelos próprios. Eu não posso por isto, ou atenção que eu estive aquilo, ou o que for, não é? É natural que quem faz o convite, e sendo enfim, o Primeiro-Ministro o máximo responsável, não tenha conhecimento e não tenha como ter conhecimento. Portanto, eu confesso que não vi essa notícia que diz que o Governo escondeu, sinceramente nem vejo como é que é possível esconder, não é? Porque o Governo tinha que ser demonstrado que o Governo tinha conhecimento dessa acumulação de funções e ainda assim quis nomear a pessoa em causa. Eu acho que é de meridiana clareza percebermos que se o Governo tivesse conhecimento dessa acumulação de funções, não teria feito esta nomeação porque não queria esse problema para cima de si, não é? Ou seja, era um problema que bem dispensaria. Portanto, enfim, o Primeiro-Ministro teve que lidar aqui com uma situação obviamente desagradável, que obviamente, não se comparando com as anteriores, mas que manifestamente tem que ser dita que não é exemplar, e a política tem que ser cada vez mais exemplo na vida pública e exemplo na vida privada, e portanto, enfim, a atuação foi imediata. O antigo diretor executivo do SNS demitiu-se de imediato e pronto, enfim, eu imagino que não houvesse, nem pudesse haver conhecimento prévio da parte do Governo desta situação. Marcelo Grilo, faz sentido apontar culpas ao PS quando foi o Governo do PSD que nomeou Gandra de Almeida? Não, eu acho que aqui ele anda à procura do culpado. Nós temos a mania de andar sempre à procura do culpado. Eu penso que aqui a pessoa que tem maiores responsabilidades nisto é o próprio. Porque o próprio é a única pessoa que sabe verdadeiramente qual é a situação em que está, o que fez ao longo da sua vida e o que estava a fazer na altura em que foi nomeado. E, portanto, essa pessoa, que eu não conheço, é considerada uma pessoa muito estimada, não faço ideia nenhuma, porque eu não o conheço pessoalmente, mas devia ter tido a hombridade, quando o convidaram, ter dito, olha, eu tenho esta situação, a minha situação é esta, eu tenho feito isto. Porque o currículo que a pessoa tem, quem conhece bem a situação é o próprio. Nós, evidentemente, que a Ministra e o Primeiro-Ministro, não sei se a nomeação é dos dois, se é só da Ministra, é capaz de ser só da Ministra, evidentemente que quem nomeia também se tem que rodear de todos os cuidados. Tem que fazer perguntas, tem que perguntar a pessoas, tem que saber quem é este senhor que eu vou nomear, ou o conhece muito bem ou não. Mas eu, nesta coisa da saúde, peço desculpa, a questão parece-me mais complicada do que isto. É que eu vi aqui uma declaração feita no Parlamento, suponho pela deputada Mariana Mortágua, sobre os interesses cruzados na área da saúde, mais concretamente do Serviço Nacional de Saúde e das pessoas que têm sido nomeadas para o INEM e que têm sido nomeadas a partir da Ordem dos Médicos do Porto, etc, etc. Eu penso que essa é uma área muito sensível. E eu fiquei muito impressionado, eu vejo muito pouca televisão, não vi na televisão, vi no meu iPhone, e vi esta intervenção da Mariana Mortágua. Ela vale o que vale, obviamente, mas há ali um conjunto de afirmações que me deixam a mim um pouco preocupado, porque há uma correlação e uma interatuação entre membros de determinado grupo dentro do partido, neste caso o partido principal que apoia o governo, que não me parece saudável. Não me parece saudável aquele tipo de nomeações e de contra-nomeações e de contratos que foram feitos e de empresas e de parcerias. Há ali uma área que me parece de preocupação, certamente até para o próprio governo. Sim. O governo não deve estar muito confortável com este tipo de situações. Vamos mudar aqui um pouco de tema, ainda temos 3, 4 minutos rapidamente para ir às presidenciais, porque é tema também a marcar a atualidade, há dados novos todos os dias nesta corrida. Eduardo Marcelo Grilo, António José Seguro pode de facto ser um bom candidato da área socialista? Eu tenho algumas dúvidas, sinceramente.
tenho dúvidas que o Dr. António José Seguro seja um homem capaz de concitar apoios muito alargados para além daquele núcleo que o apoia. Tenho algumas dúvidas. É com certeza uma pessoa muito estimável, não o conheço muito bem, mas conheço, convivi com ele em várias circunstâncias, mas não me parece que tenha o perfil para ser um candidato capaz de alargar a sua voz. É um homem que esteve muito tempo fora, teve 10 anos ausente da vida política, saiu com uma derrota estrondosa perante o Dr. António Costa e não, penso que na área do centro-esquerda e do centro-direita há pessoas, como eu sinceramente julgo que o país precisava ter um presidente não extremado, sem apoios extremados, sem apoios extremistas. Nós precisamos de muita serenidade e de muita tranquilidade. O mundo está numa situação muito complicada, o futuro é muito, muito imprevisível, há uma grande incerteza a tudo sobre a Europa, sobre a situação dos Estados Unidos, a relação transatlântica, o que se passa na Ucrânia, o que se passa no Médio Oriente, o que se pode passar em Taiwan, etc. E, portanto, precisamos aqui de tranquilidade. Para termos tranquilidade, precisamos de uma pessoa tranquila, serena, que seja capaz de concitar gente que se considere moderada, que olhe para o mundo com grande realismo, com conhecimento das situações, com conhecimento daquilo que é a vida política hoje e o conflito permanente em que se está a viver e penso que haverá no centro-esquerda e no centro-direita pessoas com outras características. Coelho Lima, mesmo para terminar, o PSD consegue encontrar alguém que faça frente ao Almirante? Pois, tem que conseguir, e é exatamente como me perguntou. Ou seja, o PSD já disse, aprovou isso em Congresso, que teria que ser um militante do PSD, portanto é o PSD em sentido estrito, não é? E, portanto, o PSD já disse que vai a jogo com um militante seu, e, portanto, o objetivo do PSD em todas as eleições é disputá-las, naturalmente, e, portanto, eu diria, é evidente que estamos todos a olhar para as sondagens e só nos podemos guiar pelas sondagens, que são especulativas porque são um retrato do dia de hoje e não do dia das eleições, mas se elas têm algum realismo, talvez aquilo que se esteja a discutir agora, independentemente agora de falar em nomes, é, digamos assim, quem ficará em segundo lugar. Volto a dizer, é a sublinhar, se as sondagens tiverem algum realismo. E eu acho que quem ficar em segundo lugar pode correr o risco de vencer, porque depois ainda há muita coisa que pode passar pela frente, mas a escolha que, vamos dizer assim, PSD e PS estão a fazer tem esta importância acrescida, porque ainda que possa ficar em segundo lugar numa primeira volta, a pessoa que passa a segunda volta pode repetir o que fez Mário Soares com Diogo Freitas do Amaral, que, como sabem, ficou em segundo na primeira volta e depois venceu. E, portanto, estas eleições têm, na minha perspectiva, este adicional de curiosidade e de interesse que o vencedor, enfim, digamos assim, anunciado da primeira volta pode não ser o vencedor da segunda e por isso coloca maior pressão sobre as escolhas que PSD e PS farão. E ver se confirma, se temos uma eleição presencial. Dr. Coelho Lima, mas deixe-me só dizer... Para terminar mesmo, temos poucos segundos. Eu fiz a campanha com o Dr. Mário Soares em 1990, em 85, 86. 86. Não se pode comparar, quer dizer, o Dr. Mário Soares era uma figura ímpar. Sim. Eu estou a fazer a comparação aritmética, se quiser, ou seja, a possibilidade do vencedor da primeira volta poder não ser da segunda. Não estou a comparar as figuras. Mas há um perigo nisto. Temos de terminar. Eduardo Marçal-Rebelo e André Coelho Lima. Há um perigo nisto. É que, partindo do princípio que as sondagens têm alguma colagem à realidade quando forem as eleições, e se o Almirante não vencer na primeira volta, como eu espero que não vença, se os outros candidatos, se aparecer uma miríada de candidatos, nós arriscamos a ter uma situação lamentável, que é ter como segundo mais votado o Dr. Ventura.
É tema para certamente irmos analisando ao longo deste ano, ainda falta muito também para essas presidenciais, vão-se perfilando os candidatos. Vamos discutir este tema ao longo deste ano. Eduardo Marçal Grilo e André Coelho Lima, muito obrigado por terem estado connosco neste Tira Temas. Muito obrigado. Eu que agradeço.